Bom, muito bom dia a todos. Eu quero, antes de mais, agradecer o convite para participar neste terceiro Congresso Latino-Americano de Direito Cooperativo. É para mim uma honra e um privilégio poder partilhar os meus conhecimentos com tão importantes palestrantes num programa efetivamente muito rico. A minha comunicação, intitulada O Financiamento das Cooperativas, Obstáculos e Desafios, decorre sobretudo da circunstância de, em 2015, em Portugal, ter sido introduzida uma nova figura relacionada com esta temática do financiamento, que é a figura dos membros investidores. Eu começarei por fazer um enquadramento desta figura no tema mais amplo do financiamento das cooperativas, para depois me centrar no regime jurídico da figura dos membros investidores em Portugal. Nós sabemos que, através de uma cooperativa, os cooperadores visam exercer em comum uma atividade económica e, para esse efeito, devem efetuar contribuições para a cooperativa que lhe permitam iniciar e desenvolver a sua atividade. Ou seja, as cooperativas, como qualquer outro agente económico, precisam de fundos, precisam de recursos para prosseguirem e desenvolverem a sua atividade. Por isso, não há cooperativas sem financiamento. Esta circunstância leva a que o regime legal das cooperativas em Portugal e nos outros ordenamentos jurídicos do mundo prevejam formas de financiamento através de capital próprio e de capital alheio. No entanto, a doutrina tem vindo a apontar limitações legais, dificuldades com que o modelo cooperativo se depara e que colocam, de facto, obstáculos, dificuldades ao financiamento, quer interno, quer externo, das cooperativas. Falamos especificamente de dificuldades quanto à concentração do capital e quanto à atração de investimento externo. É neste contexto que deve ser percebida a introdução em Portugal, a quando da reforma da legislação cooperativa de 2015, da figura dos membros investidores. Esta figura dos membros investidores é introduzida na nossa Lei Geral de Cooperativas, conhecida por Código Cooperativo Português. Esta medida legislativa visou alargar as alternativas de financiamento externo das cooperativas portuguesas. Trata-se, no entanto, de uma medida que está revestida de alguma polémica, e a construção legislativa que está prevista no Código Cooperativo Português visou, sobretudo, como veremos mais adiante, compatibilizar esta figura com os princípios cooperativos, de forma a que esta figura não contrarie a identidade cooperativa. Nesta minha comunicação, começarei por fazer uma referência introdutória às principais dificuldades de concentração de capital nas cooperativas, para depois me centrar então na análise do regime jurídico dos membros investidores. Bom, a principal, digamos que a primeira, mas não a principal forma de financiamento das cooperativas é através do investimento que os cooperadores nela fazem quando realizam a sua entrada para o capital social. O capital social constitui a modalidade paradigmática de financiamento através de capital próprio. No ordenamento jurídico português, não é possível constituir uma cooperativa sem capital social. Há ordenamentos jurídicos, são muito poucos, em que se admite essa possibilidade, mas em Portugal e nos países europeus em geral, não é possível constituir uma cooperativa sem capital social. Assim, na lei portuguesa, o capital social tem de estar necessariamente determinado nos estatutos da cooperativa, é o que diz o artigo 15 do Código Cooperativo Português. E o cooperador só adquire a qualidade de membro da cooperativa mediante a realização de uma entrada para o capital social.
Não obstante este regime, nós consideramos que o capital social, diversamente das sociedades comerciais, nas cooperativas é um elemento claramente instrumental para o desenvolvimento da missão, para a estrutura organizatória, para o funcionamento das cooperativas. Nas sociedades comerciais, com destaque para as sociedades de capitais, o capital social constitui um elemento social, desempenhando um papel nuclear na sua estrutura, no seu funcionamento. Nas cooperativas, é verdade que as cooperativas, para começarem a funcionar, necessitam de recursos económicos, que estes se obtêm ab início mediante as entradas dos cooperadores para o capital social. No entanto, a entrada dos cooperadores para o capital social é um mero instrumento para o desenvolvimento da atividade da cooperativa. Não é em função da entrada para o capital social que vão ser definidos os direitos e os deveres dos cooperadores. O capital social, tal como veremos mais adiante, nas cooperativas tem uma característica que é a característica da variabilidade e, por esse facto, vai desempenhar uma função de garantia muito ténue face aos credores, o que também constitui uma nota diferenciadora face ao capital social das sociedades comerciais, que é estável, que por regra é estável. Neste contexto, considero que quando o legislador fala em capital social das cooperativas, não se está a referir a uma cifra contabilística com as características do capital social das sociedades comerciais. Quando o legislador cooperativo fala em capital social, estará a referir-se a um complexo patrimonial formado pelas entradas dos cooperadores, mas que não tem qualquer papel na determinação dos direitos e dos deveres dos cooperadores, tendo por isso claramente uma natureza instrumental. Como justificar esta natureza instrumental? Esta natureza instrumental do capital social das cooperativas a sua razão está no facto de a cooperativa ter a título principal um fim mutualístico, um escopo mutualístico. E por isso, para desenvolver o seu projeto empresarial, a cooperativa necessita, mais do que as entradas para o capital social, da participação dos cooperadores na atividade que constitui o seu objeto social. De facto, da definição de cooperativa, que consta do artigo 2º do Código Cooperativo Português, e esta definição que consta do nosso Código é uma definição universal da cooperativa, dessa definição resulta a absoluta instrumentalidade da cooperativa face aos seus membros. Tal significa que a cooperativa é um instrumento de satisfação das necessidades individuais dos cooperadores, que no seio da cooperativa e através da cooperativa cooperam. O escopo mutualístico reporta-se assim ao fim de promoção da satisfação das necessidades dos membros da cooperativa. O que verdadeiramente identifica a cooperativa é a ausência de um escopo, de um fim autónomo face aos interesses dos cooperadores. Assim se compreende que as cooperativas se caracterizem pela coincidência nos seus cooperadores da qualidade de membros e de destinatários das operações cooperativas. Esta dupla qualidade tem como base o pressuposto o desenvolvimento de uma atividade económica que visa a satisfação das necessidades dos cooperadores e na qual os cooperadores participam cooperando. Efetivamente, nas cooperativas constitui um requisito sine qua non o envolvimento direto e ativo dos seus membros na própria atividade que a cooperativa desenvolve, ou seja, no cumprimento do seu objeto social. Estabelece-se então uma relação jurídica complexa, na qual se destaca, por um lado, a obrigação assumida pelo cooperador de participar na atividade da cooperativa e, por outro lado, a contraprestação realizada pela cooperativa. Assim, o cooperador, diversamente do sócio de uma sociedade comercial,
não está apenas sujeito à obrigação de entrada para o capital social da cooperativa, mas também e sobretudo à obrigação de participar na atividade da cooperativa. Por outras palavras, a entrada para o capital social é uma condição necessária, mas nunca suficiente para a aquisição da qualidade do cooperador. Neste contexto, o fator essencial do funcionamento das cooperativas e, consequentemente, da sua sustentabilidade, não é o capital social, mas a participação dos cooperadores na atividade da cooperativa, entregando bens ou produtos à cooperativa, como é o caso da cooperativa agrícola, por exemplo, produzindo bens ou serviços no seio da cooperativa, como é o caso de uma cooperativa de trabalho, entregando à cooperativa valores pelos bens ou serviços que recebem da mesma, como é o caso de uma cooperativa de consumo ou de uma cooperativa de habitação. Note-se que, em Portugal, nós não temos a figura do ato cooperativo magistralmente apresentada pelo professor Carlos Lara na comunicação anterior. Este conjunto de fatores trazidos pelos cooperadores para a cooperativa chama a doutrina europeia massa de gestão económica ou capital mutualístico. Esta última expressão, capital mutualístico, é aquela que eu utilizo para designar este conjunto de fatores trazidos pelos cooperadores para a cooperativa. Nas palavras do professor Vicente Chuliá, este capital mutualístico será integrado por valores patrimoniais que a cooperativa vai empregar como capital circulante no exercício económico e que permitem à cooperativa planificar uma atividade empresarial muito superior à que lhe permitiria o seu capital e as suas reservas. Este capital mutualístico será, por isso, uma importante fonte de capitalização da cooperativa. Este capital mutualístico corresponde então a este conjunto de entregas que os cooperadores fazem à cooperativa para por ela serem geridos, podendo consistir em dinheiro, bens ou prestações de serviços. E estas entregas constituem os meios com os quais a cooperativa conta para desenvolver a sua atividade. Quando estes meios não são suficientes, a cooperativa vê-se obrigada a recorrer a terceiros para os obter, as chamadas operações com terceiros, contratando trabalhadores, no caso das cooperativas de trabalho, adquirindo produtos a fornecedores alheios à cooperativa, no caso, por exemplo, das cooperativas agrícolas ou de consumo, contratando serviços nas cooperativas de habitação, entre outros. De tudo isto resulta claramente que o capital social tem um caráter instrumental nas cooperativas. Nas cooperativas, as entradas para o capital social são assim entendidas sobretudo como um contributo equitativo dos cooperadores para que a cooperativa possa iniciar a sua atividade, e estas entradas não exprimem a posição do cooperador na cooperativa, ao contrário do que acontece nas sociedades de capitais. A posição do cooperador na cooperativa é determinada, sobretudo, pela sua participação na atividade da cooperativa. É esse o parâmetro utilizado para determinar, por exemplo, o valor que cabe a cada cooperador a quando da repartição dos resultados cooperativos. Sendo assim, o capital social é um fator complementar nas cooperativas, ainda que necessário, volto a referir, para que a cooperativa realize empresarialmente a sua atividade. A cooperativa, para começar a funcionar, necessita de recursos económicos e esse obtém-se fundamentalmente no momento da constituição da cooperativa, através das entradas que os cooperadores realizam para o capital social. Ora, o capital social cooperativo, em termos de financiamento da cooperativa, apresenta uma fragilidade que resulta da identidade cooperativa e da circunstância de as cooperativas assentarem num princípio que é o princípio da adesão voluntária e livre. Deste princípio da adesão voluntária e livre resulta a chamada variabilidade do capital social.
A variabilidade do capital social é, como todos sabemos, uma característica essencial da identidade cooperativa e, no caso português, integra a própria definição de cooperativa constante do artigo 2º do Código. Reconhece-se aos cooperadores um verdadeiro direito de demissão que se fundamenta no princípio da adesão voluntária e livre, o clássico princípio das portas abertas. E a consequência económica desse direito de demissão será o reembolso das entradas de capital. O artigo 89 do Código Cooperativo Português dispõe que, em caso de demissão, o cooperador tem direito ao montante dos títulos de capital realizados segundo o seu valor nominal no prazo estabelecido pelos estatutos ou supletivamente no prazo de 1 ano. E este facto confere caráter variável ao capital social. E sendo o capital social variável, isto significa que ele pode aumentar por novas entradas de membros cooperadores, pode reduzir-se em virtude do reembolso das entradas dos cooperadores que se demitam, sem necessidade de alteração dos estatutos da cooperativa. A principal consequência desta variabilidade consiste na diminuição da segurança económica e financeira que o capital social poderia representar perante os terceiros credores, o que pode dificultar o financiamento externo das cooperativas e, em determinadas situações, conduzi-las mesmo a uma situação de subcapitalização. Tudo isto é agravado pela circunstância de o legislador português permitir que os cooperadores, a quando da sua entrada para a cooperativa, difiram parte das suas entradas em dinheiro para um momento posterior ao da entrada na cooperativa. A lei cooperativa portuguesa estabelece que 10% do capital a realizar em dinheiro deve ser efetuado a quando da subscrição. E, portanto, o legislador cooperativo português admite o diferimento da realização das entradas em dinheiro dos membros cooperadores, sendo certo que este valor deverá, no entanto, estar integralmente realizado no prazo máximo de 5 anos. Tal implica que as cooperativas podem iniciar a sua atividade com muitos créditos sobre os cooperadores, mas sem os meios líquidos que lhes permitam exercer efetivamente a sua atividade. Destas especificidades do regime legal do capital social das cooperativas resultam dificuldades quanto à acumulação de capital, o que coloca as cooperativas numa situação desfavorável quanto à possibilidade prática de competir a longo prazo com outros tipos de agentes económicos cujo capital seja fixo. Na prática, as únicas vias de acumulação de capital nas cooperativas assentam numa maior dotação da reserva legal. A reserva legal é considerada, dentro da estrutura económica das cooperativas, um dos elementos primordiais, ou então numa ampliação da base social da cooperativa e consequente autofinanciamento. Ora, quanto à reserva legal, a doutrina tem vindo a destacar a circunstância de a dotação para a reserva legal não ser retribuída e o facto desta reserva ser irrepartível, tal como destacarei mais adiante, e o facto de a reserva legal ser irrepartível e o facto de as dotações para a reserva legal não serem retribuídas também conferem a esta reserva legal, do ponto de vista da ótica dos cooperadores, algumas características que não tornam este mecanismo particularmente atrativo para os cooperadores. E por isso, aqui apenas uma à parte importante, nós constatamos que têm surgido, do ponto de vista contabilístico, alguns mecanismos que visam impedir que haja dotação da reserva legal, criando, por exemplo, a figura do excedente zero. O que, segundo o meu entendimento, estes mecanismos constituem uma fraude à lei, mas efetivamente, em alguns ordenamentos jurídicos,
Nós assistimos já até a produção doutrinal que analisa esse recurso ao mecanismo do excedente zero, que será uma forma de impedir a dotação da reserva legal. Quanto ao recurso ao autofinanciamento, a doutrina também tem vindo a destacar os poucos incentivos que para que os cooperadores sejam investidores na sua própria empresa. A retribuição das entradas é escassa, os títulos de capital não gozam de liquidez, portanto, a transmissão dos títulos de capital, pela própria natureza, pelo próprio perfil jurídico das cooperativas, é uma transmissão muito limitada. São afetados importantes montantes dos excedentes, no Brasil chamam-se sobras, são os resultados cooperativos, para a dotação de reservas obrigatórias. As reservas obrigatórias, tal como veremos já a seguir, não são repartíveis. Não há uma relação entre uma maior participação no capital e os direitos dos cooperadores, tal como já destaquei. O direito de voto nas cooperativas, como sabemos, não tem nenhuma relação com a participação no capital. A regra é um cooperador, um voto, e também não há nenhuma relação entre uma maior participação no capital social e a participação nos resultados cooperativos, uma vez que os resultados cooperativos são distribuídos com base na participação na atividade da cooperativa. Portanto, e tudo isto, de facto, cria aqui dificuldades, obstáculos ao financiamento das cooperativas. Dentro dessas dificuldades, eu gostaria de destacar uma outra questão importante e que faz parte do perfil jurídico das cooperativas e que tem a ver com a irrepartibilidade das reservas. Como sabemos, uma das especificidades do regime económico das cooperativas reporta-se à distinção no património da cooperativa entre um património repartível e um património irrepartível. O património repartível é constituído pela parte do património correspondente ao capital social que cada membro traz para a cooperativa e, sob certas condições, pela cota-parte que possa corresponder ao membro cooperador das reservas livres, das reservas voluntárias que a cooperativa eventualmente constituir. O património irrepartível abrange os ativos correspondentes à reserva legal e à reserva de educação e formação cooperativas, outras reservas obrigatórias por força da legislação dos diversos ramos do setor cooperativo e ainda as reservas constituídas com resultados provenientes de operações com terceiros. Este património é irrepartível. E este regime de irrepartibilidade aplica-se, no caso português, com caráter absoluto, quer durante a vida da cooperativa, quando o cooperador sai da cooperativa por demissão ou por qualquer outra via, quer no momento da liquidação do património da cooperativa. Deste modo, uma parte do património cooperativo nunca poderá ser apropriada individualmente, devendo manter o seu caráter cooperativo, mesmo que a cooperativa desapareça, sem que lhe suceda qualquer outra entidade cooperativa nova. Neste sentido, a doutrina fala da existência na cooperativa de um património coletivo. Quais são, brevemente, os fundamentos desta irrepartibilidade? Um dos fundamentos deste regime de irrepartibilidade deriva do chamado princípio da devolução desinteressada. Subjacente a este princípio está o facto de a cooperativa não ter a título principal um fim lucrativo, traduzido na acumulação de capital para depois ser distribuído entre os membros, mas o de a cooperativa querer construir um património coletivo que possa beneficiar os atuais e os futuros membros da cooperativa e, em caso de dissolução desta, o movimento cooperativo. Esse é um fundamento importante deste regime de irrepartibilidade. Um outro fundamento resulta da necessária observância do princípio da adesão voluntária e livre, o princípio da porta aberta. Efetivamente, a eventual distribuição de reservas obrigatórias entre os cooperadores seria incompatível com este princípio da porta aberta,
o qual só se poderia observar se todos os membros da cooperativa renunciassem a uma parte dos excedentes líquidos do ativo, tendo em conta que estas reservas são constituídas principalmente por uma parte dos excedentes de resultados gerados pelos membros na sua participação na atividade da cooperativa. De contrário, os cooperadores que permanecessem na cooperativa até ao momento da liquidação seriam os únicos a beneficiar das reservas obrigatórias constituídas com excedentes gerados por cooperadores que, entretanto, saíram da cooperativa. Mesmo no pressuposto de que nenhum cooperador se tenha demitido da cooperativa até ao momento da liquidação da cooperativa, qualquer distribuição destas reservas obrigatórias pelos cooperadores, na ausência de uma contabilidade analítica que evidenciasse o contributo de cada um deles para a formação destas reservas, causaria prejuízos aos cooperadores fundadores relativamente àqueles que ingressaram na cooperativa num momento posterior. Assim, os cooperadores não dispõem, no momento em que se demitem da cooperativa, no momento em que saem da cooperativa, do direito de reclamar uma cota-parte das reservas obrigatórias, impedindo-se ainda que, chegada à fase da dissolução da cooperativa, seja repartido entre aqueles o ativo líquido da cooperativa correspondente àquelas reservas. E neste contexto, o regime da irrepartibilidade vai permitir evitar aquilo a que nós chamamos as demissões, as saídas especulativas. Um terceiro e último argumento contra a possibilidade de repartição das reservas obrigatórias assenta na particular natureza destas reservas e, sobretudo, no facto de que estas reservas podem ser integradas igualmente por resultados provenientes de operações com terceiros. Ora, os resultados positivos provenientes das operações com terceiros são lucros, são jurídica e economicamente qualificados como lucros, e por isso o legislador cooperativo português impediu que esses resultados sejam repartidos entre os cooperadores, quer durante a vida da cooperativa, quer no momento da sua dissolução. Esses resultados são transferidos integralmente para reservas irrepartíveis e são, por isso, reinvestidos na atividade da cooperativa e, nesta medida, vão contribuir para o financiamento da cooperativa. Esta característica da irrepartibilidade é apontada pela doutrina como um fator dissuasor do maior contributo dos cooperadores para o financiamento das cooperativas. Neste contexto, ou é neste contexto de limitações e dificuldades quanto ao financiamento das cooperativas, que deve ser percebida a figura dos membros investidores. Os membros investidores foram introduzidos no ordenamento jurídico português em 2015, a quando da revisão do Código Cooperativo Português, e foi o movimento cooperativo agrícola que reclamou a introdução desta figura. Os membros investidores correspondem a uma via de financiamento das cooperativas através de capital trazido por terceiros, por não membros. Efetivamente, os membros investidores são pessoas singulares ou coletivas, incluindo aqui sociedades comerciais, que não vão participar na atividade da cooperativa, tendo na cooperativa apenas um interesse financeiro pelo investimento que nela realizam. Cumprem, por isso, uma função estritamente financeira na cooperativa. Note-se que Portugal não é pioneiro em matéria de admissão de membros investidores em cooperativas. Desde os anos 90 do século passado, que se foi generalizando na Europa o financiamento das cooperativas através de contribuições financeiras trazidas pelos membros investidores. Surgem assim em França, em Itália
e em Espanha, figuras como l'associé non coopérateur, el associado, el sócio colaborador ou il sócio soventore no caso de Itália. A presença de membros investidores na cooperativa, de modo diverso dos membros cooperadores, não é necessária, mas sim facultativa. E isso resulta claramente da lei portuguesa, designadamente do artigo 5º, número 4, e do artigo 20, número 1 do Código Cooperativo. Perdão. Destas duas normas, do artigo 5º e do artigo 20 do Código Cooperativo, resulta que só se os membros cooperadores o quiserem e o previrem os estatutos, é que poderão existir membros investidores numa cooperativa. Ou seja, não há qualquer imposição legal de que as cooperativas aceitem membros investidores. A admissão de membros investidores resulta sempre da vontade dos membros cooperadores. Acresce que não funciona para esta categoria de sujeitos o princípio da adesão voluntária e livre. O princípio da adesão voluntária e livre funciona apenas para os membros cooperadores, em caso algum funcionará para os membros investidores. O Código Cooperativo Português estabelece então de forma clara que a existência de membros investidores numa cooperativa é sempre facultativa, resulta da vontade dos membros cooperadores. Note-se ainda que o Código Cooperativo não apresenta qualquer restrição aos membros investidores em razão do ramo cooperativo. Em abstrato, cooperativas integradas em qualquer ramo cooperativo podem admitir membros investidores. Sendo certo que a admissão dos membros investidores resulta sempre de uma decisão dos cooperadores, o legislador estabelece um conjunto de regras que acolhem esta afirmação. No momento da constituição da cooperativa, os estatutos devem fixar necessariamente as condições e limites da existência de membros investidores quando os houver. É o que diz a linha F do número 1 do artigo 16 do Código Cooperativo. E na mesma linha, no número 1 do artigo 20, estabelece-se que os estatutos podem prever a admissão de membros investidores. Portanto, o caráter facultativo da figura dos membros investidores é clara no ordenamento português. Acresce que, se os estatutos nada disserem sobre a admissão de membros investidores, não pode a Assembleia Geral deliberar no sentido de os admitir. A Assembleia Geral só poderá admitir membros investidores se existir uma norma estatutária que o preveja. Tal significa que, se os estatutos fundadores não tiverem prevista a figura dos membros investidores e for vontade da Assembleia incorporar esta categoria de membros, então torna-se imperiosa a alteração dos estatutos de modo a prever a existência de membros investidores e os demais elementos exigidos por lei. Esta alteração dos estatutos exige uma maioria qualificada de 2/3 dos votos expressos, tal como resulta do artigo 40, número 2 do Código Cooperativo. Sendo que os membros investidores só são admitidos desde que essa admissão esteja prevista nos estatutos da cooperativa, poderá questionar-se se essa admissão pode ser feita na própria Assembleia de Fundadores ou apenas posteriormente. O número 3 do artigo 20 do Código Cooperativo Português parece apontar para a segunda hipótese, uma vez que se diz que a admissão de membros investidores tem de ser aprovada em Assembleia Geral e deve ser antecedida de proposta do órgão de administração. No entanto, o artigo 13, na sua alínea I, exige que, na ata de fundação,
se identifiquem os membros investidores quando os houver, pelo que entendo que a admissão pode ser feita na própria Assembleia de Fundadores, depois de aprovados os estatutos que prevêem a possibilidade da admissão de membros investidores. Se os membros investidores não participaram no ato de constituição da cooperativa, então eles terão que solicitar a sua admissão ao órgão de administração. No entanto, esta admissão não depende apenas de uma decisão do órgão de administração, como acontece no caso dos membros cooperadores. A admissão de membros investidores, para além de ter de ser aprovada pelo órgão de administração, tem de ser aprovada em Assembleia Geral, mediante uma proposta previamente apresentada pelo órgão de administração. E esta proposta de admissão, realizada pelo órgão de administração, tem de se pronunciar sobre vários aspectos, tal como resulta do número 4 do artigo 20 do Código Cooperativo. Quais são esses aspectos? O capital mínimo que vai ser subscrito pelos membros investidores e as condições de realização desse capital, o número de votos a atribuir a cada membro investidor e os critérios para a sua atribuição, a eventual existência de restrições quanto à participação nos órgãos sociais e os demais direitos e deveres que correspondam aos membros investidores, a data da cessação da qualidade de membro investidor, se for caso disso, e as condições da mesma. Esta proposta deve ser submetida pelo órgão de administração à aprovação da Assembleia, à apreciação da Assembleia Geral, e a Assembleia Geral pode aprová-la por maioria ordinária, a menos que haja uma previsão em contrário nos estatutos. É o que nos diz o artigo 40 do Código Cooperativo. A admissão de membros investidores está, deste modo, condicionada à aprovação pelos órgãos sociais e, deste modo, respeita-se o princípio da gestão democrática. A esta condição de aprovação pelos órgãos sociais, acresce a obrigação da realização da entrada de capital. Esse é o principal dever do membro investidor, a realização de uma entrada de capital. Esta realização da entrada de capital concretiza-se mediante a subscrição de títulos de capital. O legislador teve uma clara preocupação com a observância do princípio cooperativo da autonomia e da independência no regime jurídico da figura dos membros investidores. E por isso, o Código Cooperativo limita a contribuição financeira dos membros investidores. Diz o número 1 do artigo 20 do Código Cooperativo que a soma das entradas dos membros investidores não pode ser superior a 30% do total das entradas no capital social da cooperativa. Com este limite, 30%, pretende-se evitar que a cooperativa perca autonomia ao ficar uma boa parte dos seus recursos próprios dependente dos membros investidores, cujos interesses não devem prevalecer na gestão da cooperativa. Portanto, há aqui uma clara limitação quanto ao capital a subscrever, não pode ultrapassar, em caso algum, 30% do total das entradas para o capital social das cooperativas, de forma a preservarmos o princípio da autonomia e da independência. Uma vez admitidos, os membros investidores podem participar limitadamente nas decisões da cooperativa. E dizemos limitadamente porque o legislador teve uma clara preocupação em preservar um outro princípio cooperativo, que é o princípio da gestão democrática. E em nome desse princípio da gestão democrática, o legislador português dispõe que os membros investidores não podem representar em caso algum
mais de 25% do número de elementos efetivos que integram o órgão de administração ou de fiscalização para que são eleitos. É o que nos diz o número 8 do artigo 29 do Código Cooperativo. Tendo em conta esta limitação, no caso da mesa da Assembleia Geral, exige-se que haja pelo menos 4 titulares para que possa ser designado um membro investidor. É o mínimo legal exigido por força do artigo 35, número 1 do Código Cooperativo, que é de 2, presidente e vice-presidente. E se só tivermos o mínimo legal exigido, então os membros investidores não podem integrar a mesa da Assembleia Geral. No caso do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Auditoria, exige-se que haja pelo menos 5 titulares para que possa ser designado um membro investidor. Note-se que o mínimo legal exigido por força da conjugação de várias normas é de 3 titulares. Se estivermos apenas pelo mínimo legal exigido, não podem os membros investidores integrar esses órgãos. Tem de existir, no mínimo, 5 titulares para que possa ser designado um membro investidor. Finalmente, se o órgão for unipessoal, isto é, se tivermos um administrador único ou um fiscal único, não podem ser designados membros investidores. E deste modo preserva-se o princípio da gestão democrática. Da conjugação do artigo 20 e do artigo 29 do Código Cooperativo, resulta a possibilidade de os estatutos da cooperativa restringirem a elegibilidade de membros investidores para os órgãos no todo, excluindo essa possibilidade ou, em parte, fixando requisitos adicionais, exigindo-se sempre a devida fundamentação. Do número 1 do artigo 41 do Código Cooperativo, resulta que não há uma imposição legal de que os estatutos da cooperativa atribuam voto plural a membros investidores. O Código Cooperativo Português admite também, desde 2015, a existência de voto plural nas cooperativas, rodeando esse voto plural de um conjunto de requisitos imperativos em nome da preservação do princípio da gestão democrática. A existência de voto plural está sempre dependente de uma previsão nos estatutos da cooperativa e da verificação de um conjunto de requisitos imperativos quanto ao número mínimo de membros cooperadores. No mínimo, a cooperativa terá de ter 20 cooperadores para que possa existir voto plural mediante previsão estatutária, e não se admite voto plural em todos os ramos cooperativos. O ramo cooperativo da produção operária, do artesanato, das pescas, o ramo do consumo e da solidariedade social não admitem voto plural. Isto significa que nas cooperativas que não cumpram esses requisitos imperativos para a existência de voto plural e que tenham membros investidores, então a regra de voto para os membros investidores é a regra um membro, um voto. Nos demais casos, a lei devolve aos estatutos da cooperativa a fixação das condições e critérios a que está sujeito o voto plural dos membros investidores. Uma vez que os membros investidores não participam na atividade da cooperativa, entendo que será lícito, quanto a estes membros, que a sua participação financeira seja relevante para a determinação do número de votos. Esta solução significa um afastamento relativamente ao princípio da gestão democrática pelos membros. Todavia, também aqui os estatutos devem respeitar os limites imperativos fixados pelo Código Cooperativo em matéria de voto plural de membros investidores. E quais são esses limites legais imperativos? São 3. Primeiro, o Código Cooperativo Português fixa imperativamente o número de votos máximo atribuível a cada membro investidor. 3,
nas cooperativas compostas até 50 cooperadores e 5 em cooperativas com mais de 50 cooperadores. Segundo, o Código Cooperativo impõe um limite ao voto plural de cada membro investidor. Nenhum membro investidor pode ter direitos de voto superiores a 10% do total dos votos dos cooperadores. Terceiro, o Código Cooperativo limita imperativamente a percentagem global de votos atribuíveis aos membros investidores, que é calculada por referência ao total dos votos dos cooperadores. E assim, o conjunto dos membros investidores não pode ter direitos de voto superiores a 30% do total dos votos dos cooperadores. Através destas percentagens máximas, que são fixadas por referência à totalidade dos cooperadores, pretende-se evitar que a cooperativa, em vez de ser controlada pelos cooperadores, venha a ser controlada por sujeitos que não estão vocacionados para participar na atividade da cooperativa, ou seja, pretende-se preservar o princípio da gestão democrática pelos membros e o princípio da autonomia e da independência. Assim, e não obstante esta porta aberta aos membros investidores, dado que são tantos os limites imperativos que acabamos de descrever, existem dificuldades também em captar recursos por esta via e são ainda muito poucas as cooperativas portuguesas que têm esta figura dos membros investidores. Em conclusão, esta medida legislativa da introdução da figura dos membros investidores nas cooperativas visou claramente alargar as alternativas de financiamento externo das cooperativas em Portugal. No entanto, o legislador procurou limitar de forma clara o poder financeiro dos membros investidores e, deste modo, preservar a identidade cooperativa, cerceando esta introdução de membros investidores na cooperativa pelo respeito de um conjunto de limites imperativos, de requisitos imperativos, que visam preservar essencialmente o princípio da gestão democrática e o princípio da autonomia e da independência. Dentro da Europa, e fazendo um confronto do regime jurídico dos membros investidores dos ordenamentos jurídicos que o prevêem, o ordenamento jurídico português é efetivamente o mais limitador quanto aos requisitos de admissão desta figura. E assim termina a minha apresentação. O objetivo foi claramente trazer a este fórum, a este congresso, esta figura dos membros investidores, que não está isenta de polémica e que, no caso de Portugal, se pretendeu introduzir admitindo a figura, mas impedindo que a existência de membros investidores pusesse em causa a identidade cooperativa. Muito obrigada pela vossa atenção.